Bom dia, pessoal. Estamos entrando no volume 5 do PET e nesse volume 5, na primeira semana, nós vamos falar um pouco sobre triângulos semelhantes, figuras semelhantes. Nós temos o teorema fundamental da semelhança, em que toda reta paralela a um triângulo e que intercepta os outros dois lados em pontos distintos determina um novo triângulo semelhante ao primeiro. A gente pode observar esse desenho. Nós temos aqui um triângulo de cor azul, um triângulo maior, né? E nós temos aqui um triângulo menor que foi formado quando eu tracei essa reta R paralela ao lado BC. Sempre que isso for feito, uma reta interceptando dois lados de um triângulo, e essa reta paralela a um terceiro lado, eu sempre vou encontrar triângulos semelhantes. Então, nós vamos visualizar somente o primeiro, segundo e terceiro caso de semelhança, buscando colocar um triângulo dentro do outro para tentar visualizar esse lado, esses dois lados paralelos aqui, ok? Um primeiro caso de semelhança é quando eu tenho dois triângulos com dois ângulos congruentes, ou seja, dois triângulos com medidas de seus ângulos internos iguais. Então, nós temos aqui esses dois triângulos, esse e esse. Esse triângulo possui ângulos 100 e 20 e aqui 100 e 20. Então, objetivando obter esse tipo de ilustração, eu vou movimentar os triângulos na busca de colocar um dentro do outro e visualizar se eu vou obter realmente esses lados paralelos. Então, aqui eu posso ver que esse lado fica paralelo a esse lado, buscando aqui uma comparação com o teorema fundamental da semelhança. Nós vamos fazer isso para o primeiro caso, para o segundo e para o terceiro. O primeiro já foi feito, certo? A gente poderia também pensar em encaixar o ângulo de 20 graus no ângulo de 20 graus. Ó. Olha só, aí eu teria esse lado paralelo a esse. A mesma coisa se eu buscasse encaixar esse terceiro ângulo, que com certeza é o mesmo, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, né? Então, esse ângulo aqui seria igual a esse aqui. Tá. Agora, vamos para o nosso próximo caso. Quando eu tenho aqui lados, lado, lado, lado. O que é isso? Lado, lado e lado. Esses três lados são proporcionais. Seria esse par de triângulos aqui, em que eu tenho 4 e 2, em que eu tenho 6 e 3, em que eu tenho 8 e 4. Aqui um triângulo é o dobro do outro. Os lados, a razão de semelhança entre esse triângulo e esse é 2, um é o dobro do outro. Então, eu vou tentar também colocar um triângulo dentro do outro aqui e ver se eu consigo visualizar um desenho parecido com aquele do teorema fundamental da semelhança. De novo, eu tenho aqui lados que parecem ser paralelos, não é? Aqui também eu posso encaixar. Ó. Repare que os ângulos são congruentes também, né? E aqui eu também poderia encaixar. Eu sempre vou conseguir fazer isso quando eu tenho triângulos semelhantes. Vou conseguir fazer o quê? Encaixar um triângulo dentro do outro e visualizar esse tipo de desenho. Todos esses três casos são levados a esse tipo de desenho. Essa é a ideia aqui da nossa visualização no GeoGebra. Então, eu tenho aqui também esses dois triângulos verdes, que são o seguinte caso, LAL. Então, olha só, lado, ângulo, lado, lado, ângulo de 50 e lado. Repare que os lados não precisam ser iguais, ó, de mesma medida, congruentes. Esse é 6 e esse é 3. Esse é 8 e esse é 4. Mas, com certeza, eu consigo colocar um triângulo dentro do outro. E eu vou encaixar o ângulo de 50 para visualizar o meu teorema fundamental da semelhança. Isso também acontece
nesse ponto, né? Quando eu tenho esses dois lados semelhantes. Isso também acontece quando eu tenho esses dois lados paralelos, tá bom? Então, a atividade aqui foi simplesmente visualizar, ok? Alguns triângulos e os seus casos, e que todos esses três casos de semelhança podem ser levados ao teorema fundamental da semelhança, ok, pessoal? Depois nós vamos ver um outro vídeo com aplicação de resolução de algumas atividades, porque uma coisa é que quando eu tenho dois triângulos semelhantes, os lados são proporcionais, os ângulos são congruentes, e a gente vai usar essas duas propriedades para resolver alguns exercícios. Ok? Um abraço.